Ontem, no primeiro episódio do nosso quadro Câmera na Copa, nós recebemos aqui no estúdio o Luiz Fabiano, atacante de Copa do Mundo. Foi o artilheiro do Brasil no Mundial de 2010. E hoje, no segundo episódio, tem campeão do mundo, o zagueiro Ronaldão, que estava no elenco de 1994, conta como foi a convocação, ele que chegou em cima da hora, o ambiente da seleção à época, fez uma análise sobre o atual elenco, se o Neymar é problema ou solução. Confere só. O Câmara na Copa está na casa de um campeão do mundo. Encerramos o jejum de 24 anos sem títulos num torneio disputado nos Estados Unidos. E neste ano acontece justamente no país. Ronaldão, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. E que sentimento que te traz a aproximação de um torneio? E nos conte como é que foi na época. Eu acho que, como você disse, as coincidências vão se juntando aí, 24 anos da última conquista do Penta e no mesmo país, Estados Unidos. Eu acho que essa coincidência pode ajudar o Brasil a conquistar o Hexa. Espero que isso aconteça. Temos um grande treinador e agora a sorte está lançada. Que lembranças que você tem da Copa de 94? As melhores possíveis, porque foi realmente uma conquista importante para o futebol brasileiro, para ser resgatado no cenário mundial. Uma conquista diante de um rival, a Itália, que sempre foi um rival sempre que deu muito trabalho ao Brasil. E eu acho que aquela conquista tirou um pouco do peso dos jogadores brasileiros, que depois chegaram em mais 2 finais consecutivas. Então, eu acho que a alegria de conquistar um título mundial fica para sempre com um jogador que chega a esse estágio. Agora, pessoalmente, eu imagino que tenha sido uma emoção muito grande para você, porque na convocação você chegou no Mundial quase nos acréscimos ali, né? Cheguei praticamente em cima da hora, né? Em cima da hora, o último jogador a ser convocado, estava jogando no Japão. Então chegar nessas circunstâncias para mim já foi uma surpresa. E aí fazer parte daquele grupo vencedor para mim foi uma honra. Ronaldão, nessa questão sobre o grupo, né? A seleção brasileira de 1994, ela chegou à Copa do Mundo bastante contestada pelos torcedores, pela imprensa. Classificamos na última rodada, com o Romário sendo convocado, fazendo gol contra o Uruguai, e depois ele é o grande nome dessa seleção. E a seleção brasileira atual também está sendo bastante contestada por parte dos torcedores e também por parte da imprensa. Você vê alguma semelhança entre aquela seleção que foi campeã do mundo e essa atual? Muitas semelhanças, principalmente pela desconfiança do próprio torcedor brasileiro. Eu acho que isso pode ser um presságio de bons momentos para a seleção e eu acho que a coincidência pode ser boa, positiva. Eu acho que a partir do momento que a convocação acontece, os jogadores são escolhidos pelo treinador, acho que o Brasil inteiro deve mudar um pouco, virar um pouco a chave e começar a torcer a favor da seleção. Você entende as críticas que a atual seleção brasileira recebe? Como é que você enxerga este atual elenco? Eu às vezes acho exagerado, né? Mas eu acho que a crítica é livre, as pessoas podem achar e ter a sua opinião. Agora, eu acho que a partir do momento que a convocação é feita e os jogadores são escolhidos, eu acho que as críticas devem cessar e aguardar e ver o resultado, ver como a seleção vai se desenvolver e vai jogar nos Estados Unidos. O Romário por pouco não ficou de fora daquela Copa de 94, foi convocado na última rodada das eliminatórias, marcou o gol, levou a seleção para os Estados Unidos e foi o grande nome. E hoje nós temos o Neymar, não sei se num cenário parecido, mas era um nome que também estava sendo contestado, foi convocado, apesar de não ter sido aí nos últimos jogos com o Ancelotti, ora por conta da questão física, enfim, pelos motivos aí que a gente não sabe, o treinador acabou não convocando nos últimos jogos, mas na Copa do Mundo o Neymar vai estar. Você entende que tem alguma semelhança, tem como ele ser esse jogador parecido com o que foi o Romário ou outra época, outro jogador, é difícil colocar tanta responsabilidade assim no Neymar? Eu acho que até nesse aspecto a coincidência é semelhante à de 94. O Romário chegou em cima da hora na seleção, resolveu o problema da seleção e foi o artilheiro na Copa do Mundo. Então eu acho que o Neymar, a gente cria expectativa, é o melhor jogador que tem no Brasil, jogando atualmente. Eu acho que se ele, nesse espaço de tempo, conseguir melhorar a sua forma física, ele pode surpreender muito. Eu acho que o mundo agradeceu a convocação do Neymar, porque
É a última Copa do Neymar, porque fisicamente ele não vai ter condições de estar na próxima, então o mundo vai querer ver o Neymar, que seja na Copa do Mundo pela última vez. Eu acho que o Ancelotti acertou em levar um jogador como ele, porque ele pode ser decisivo em momentos que você precisa de um craque diferenciado, e o Neymar é esse craque. Ele no banco de reservas pode ser um problema? Não, não pode ser um problema, ele pode ser uma solução. Ele pode, de repente, estar no banco e chegar num jogo, entrar numa partida e mudar totalmente o aspecto da partida e o Brasil ganhar uma partida difícil. Eu acho que tudo tem que ser estudado. Eu acho que se fisicamente ele estiver favorável, o Ancelotti vai contar com ele no início, ou no meio, ou no finzinho da partida. O que a seleção brasileira precisa ter para ganhar uma Copa do Mundo? Precisa ter foco e união de todos os jogadores e membros da comissão técnica. Eu acho que isso faz com que o grupo se fortaleça e problemas externos não influenciem no ambiente interno da seleção. Um treinador estrangeiro é bem-vindo? O Ancelotti é a pessoa certa para estar nessa Copa do Mundo? Eu acho que nesse momento sim. É uma aposta, uma primeira experiência com um treinador estrangeiro. Eu acho que é um treinador de peso, de nome e que tem know-how para poder dirigir uma seleção importante como a seleção brasileira. Todo torcedor ele guarda um gol, uma comemoração, um momento relacionado à Copa do Mundo. No seu museu pessoal, o que você guarda? Aquele gol do Branco contra a Holanda, que foi um dos jogos mais difíceis que nós tivemos. Aquele gol de falta dele realmente tirou um peso muito grande, porque era uma seleção que estava perdendo de 2-0, empatou, estava melhor até que o Brasil e o Branco sofreu aquela falta e fez o gol de falta. Eu acho que aquilo mudou e depois que nós passamos pela Holanda, acho que o futebol nacional já previa que o Brasil poderia bater campeão e acabou dando certo mesmo. O Brasil ganhou porque merecidamente jogou para isso. Antes da Copa começar, você, Ronaldão, acreditava no título? Sim, eu acreditava porque eu lembro quando eu me apresentei no jantar de boas-vindas, que o calor estava chegando, era eu disse que estava me juntando a um grupo que seria campeão mundial. Então eu tinha essa esperança e todos os jogadores sentiram a minha presença assim como positiva e ali, a partir daquele momento, nós caminhamos até o final. Para a gente poder encerrar, um recado para essa comissão técnica, para os atletas da seleção brasileira. É foco, é muito trabalho, disciplina, união de todos e força Brasil. A torcida aqui com certeza será muito positiva. Ronaldão, obrigado. Valeu, obrigado. O troféu tão cobiçado, né, de campeão do mundo. Quero agradecer novamente ao Ronaldão, que recebeu a equipe da TV Câmara Campinas na casa dele, contou, né, sobre essa experiência de disputar uma Copa do Mundo, de estar no grupo. Então, muito bacana, tem muito a acrescentar para esta geração de atletas. Bom, e olha só, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou em um vídeo a numeração dos atletas para a Copa do Mundo. Quem será, hein? O camisa 1, o camisa 9 e a 10. Ficou com o Neymar? Olha só. Muito bacana, né? O vídeo que foi produzido aí pela Confederação Brasileira de Futebol, que foi divulgado. E olha, nós já temos então um spoiler do que pensa o técnico Carlo Ancelotti sobre a equipe titular.
Claro que tem mais um amistoso pela frente. Neste sábado, 7 horas da noite, a seleção brasileira enfrenta o Egito lá nos Estados Unidos. Dependendo da atuação, nós podemos ter mudanças, mas, por exemplo, de 1 a 11, então ficou aí no vídeo. 1, o Alisson, deve ser o goleiro titular. Camisa de número 2, Wesley na lateral direita. A dupla de zaga da seleção brasileira, camisa 3, Gabriel Magalhães, e o camisa 4, Marquinhos. Aliás, a dupla que disputou a última final da Liga dos Campeões entre Arsenal e PSG, estão se juntando aí ao elenco lá nos Estados Unidos, né? Não disputaram um amistoso da última vez contra a equipe do Panamá, mas devem jogar aí contra o Egito. Camisa de número 5, o Casimiro, primeiro volante, e o camisa 6 é o Alexandro, lateral esquerdo. Vini Júnior com a 7, atacante. Bruno Guimarães, camisa 8, deve ser o companheiro ali do Casimiro. O 9, Matheus Cunha. 10 para o Neymar e 11 para o Rafinha. Neste 1 a 11, o Neymar ficou então com a camisa 10, mas dificilmente ele estará na estreia, está tratando a lesão na panturrilha. Abre uma possibilidade de colocar mais um meio-campista e aí desfaz este esquema com 4 atacantes. Ou, se o Carlo Ancelotti quiser, ele pode escalar o Ryan, que foi muito bem no último amistoso, ou até o Luiz Henrique, são os dois aí que brigam pela posição, se quiser manter aí este esquema com 4 atacantes. Sábado, mais um amistoso e tá chegando a hora da Copa do Mundo, hein? Faltam 9 dias para a abertura oficial e 11 para a estreia do Brasil no Mundial.